Olá a todos. Bom, essa é a nossa aula de rede de computadores. Nós estamos na camada de interrede, nós estamos seguindo o modelo TCP/IP. Hoje nós vamos falar sobre ARP, Address Resolution Protocol, um protocolo para resolução de endereços de rede. Então, lembrando, a gente já falou da camada física, já falamos sobre a camada de enlace. Quem não assistiu essas aulas, assista. Estamos atualmente na camada de interrede, que é responsável por endereçamento e roteamento. Já falamos sobre endereçamento IPv4, modelo Class Full e Classless. E também já comentamos sobre o datagrama IP. E a aula de hoje é sobre o ARP, que é um protocolo extremamente importante ali dentro da camada de interrede. Então está aqui nosso resuminho, como eu acabei de dizer, nós já vimos o protocolo IP, que é o protocolo da camada de interrede, o principal protocolo. A gente dividiu ele em assuntos de endereçamento, e datagrama IP, que foram os dos nossos últimos assuntos ali. Quem não sabe isso daqui, recomendo que veja esses vídeos antes, veja essas aulas antes de ir para o ARP. Então na aula de hoje nós vamos falar do ARP, que é o Address Resolution Protocol, e também vamos falar do HARP, que ele foi descontinuado, mas historicamente o pessoal comenta sobre o HARP, que é o Reverse Address Resolution Protocol. Ele está ligado com o ARP, na verdade eles são os mesmos protocolos. E posteriormente nós vamos falar em outra aula do ICMP. Então o que o ARP faz? O ARP converte endereços lógicos em endereços físicos. Então a ideia é que tem os IPs na camada de interrede, mas na camada de enlace eu preciso de endereçamento físico para preencher os quadros de rede de forma que eles cheguem na máquina de destino. Então o que eu conheço inicialmente é o endereço lógico, mas eu preciso depois obter o endereço físico. Inicialmente eu poderia ter criado uma ideia de um servidor que fizesse isso, tal como existe o servidor de nomes, o DNS, mas seria muito complicado manter um servidor em cada rede que fizesse mapeamento de IP em endereço físico. Então o pessoal decidiu que era melhor usar o ARP, da forma que a gente vai aprender nas aulas aqui. Então nos próximos slides aqui. Então, qual é o motivo disso? Por que tem endereço lógico e endereço físico? Nosso amigo tá encafifado aqui, tá pensando o porquê disso aí. A gente já viu isso, na verdade, mas vamos relembrar, é que o endereço lógico ele é mais fácil de configurar, ele é nível de sistema operacional, então é bem fácil você abrir lá o painel de controle, ou digitar um comandinho lá e alterar o endereço lógico. Aí também a forma que ele é feito, normalmente ele ajuda a melhorar, a identificar setores, regiões, então eu posso fazer um esquema de gerenciamento melhor em cima do endereçamento lógico. O endereçamento físico, em alguns casos, ele é até imutável, então eu não consigo moldar ele para ele representar uma rede, rede A, rede B, departamento 1, departamento 2, então é mais complicado. Então por isso que normalmente a gente trabalha com endereço lógico, mas em nível de camada de enlace, a gente tem o endereçamento físico, o processamento do endereço físico, por exemplo, é mais rápido. Então é interessante usar o endereçamento físico e o endereçamento lógico, depois de ter certeza que a informação é para a máquina em nível de endereço físico, aí sim que eu vou processar aquela informação em níveis mais altos, e chegar no endereçamento lógico, por exemplo. Então por isso que eu tenho os dois endereçamentos aí, o endereçamento físico da camada de enlace e o endereçamento lógico da camada de interrede, ok? Então no exemplo da nossa rede anterior, imagine que estou na máquina A, e eu quero acessar a máquina D. Então o que eu vou digitar? Vou digitar http://10.004 e vou dar um Enter, e aí eu vou acessar a rede. É claro que na prática muitas vezes tem um nome aqui, mas na aula de hoje a gente não vai ter essa resolução de nomes aí, mas eu teria também esse passo na prática, teria que resolver nomes em IP, depois IP e endereço físico. Parece uma loucura aí, parece que não vai funcionar, mas é assim que funciona a nossa internet. Mas vamos nos concentrar aqui da resolução de IPs para endereçamento físico. Então fiz esse processo aqui, fui lá no meu browser, digitei http://10.004 e dei um Enter. Vai ser criado um datagrama IP, novamente quem não viu essa aula sobre datagrama IP, dê uma olhada lá. Eu vou me concentrar nos campos principais que a gente vai precisar aqui,
Tá? Então o HTTP usa TCP, tá? Então veio para aqui. Os dados do HTTP estão aqui dentro da área de dados, basicamente é um GET, né, para pegar o index HTML do outro lado, né, não importa muito isso, né, o que importa é que ele vai pegar uma informação do outro lado. O IP de origem é o 10.0.0.1 e de destino, né, que a pessoa digitou lá, é o 10.0.0.4. Tá? Então eu sei o destino porque a pessoa digitou no browser, e a origem, né, ele vai pegar o IP da placa de rede ali, né, da máquina que está, né, tentando acessar essas informações. E aí eu vou montar, por exemplo, o quadro Ethernet, né? Estou dizendo que eu estou usando, né, uma tecnologia Ethernet aqui. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, o IP, né? O endereço físico de origem, tá? Eu vou pegar só os dois finais aqui, né? Que é o 4401, tá? Então que é esse daqui. Aqui dentro, né, vai esse datagrama IP na área de dados. Então a área de dados dele tem isso aqui. E olha só, né? Eu não sei, né, o endereço de hardware de destino, tá? Então é nesse momento aqui que vai entrar em ação o ARP, tá? O ARP vai servir para isso, né? Dado o endereço lógico, que é o 10.0.0.4, como é que eu descubro o endereço físico, ok? Então o que eu faço? Eu vou checar uma tabela chamada tabela ARP, tá? Essa tabela é uma tupla lá onde eu tenho o IP e o endereço físico, tá? Então nesse caso aqui, essa tabela ARP do host A, tá? Toda a máquina, né, vai ter essa tabelinha aí, ela está em branco. Tá? Então não sei, né, quem que é a máquina 10.0.0.4. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? Então, opa, para lá, tá? Eu vou ter que descobrir isso primeiro. Então eu vou parar o envio desse quadro de rede aqui. Então o sistema vai pausar ele. Eu vou ter que fazer outra consulta na rede antes de prosseguir com você. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta ARP. Então, eu tenho pergunta ARP e resposta ARP, basicamente. Na pergunta ARP ele vai falar o seguinte, ó, sou a máquina 10.0.0.1 com o endereço físico aqui, ó, final 4401. Ok? Por quê? Porque a máquina do outro lado vai precisar responder, e é interessante que ela já responda sabendo o endereço de hardware, então você já manda isso para ela. Daí ela pergunta, ó, quem que é a máquina 10.0.0.4? Né? Eu não sei o seu endereço de hardware, eu preciso saber. Aí o que eu faço? Coloco isso dentro do quadro Ethernet, né? Agora o tipo aqui que eu estou levando na área de dados é o ARP, ok? Coloco o meu endereço de origem, que é o 4401, e eu mando isso em broadcast para todo mundo. Tá? Então essa informação vai pela rede, vai chegar na máquina B, na máquina C e na máquina D. Tá? A máquina B vai receber e falar assim, né, você é a máquina 10.0.0.4? Não, descarta. Máquina C, você é o 10.0.0.4? Não, descarta. Tá? Então essas duas máquinas descartaram, né, mas a máquina D vai receber e falar, se é a máquina 10.0.0.4, sou. Tá? Então, ó, processo isso aqui. Ó. Então o cara está falando que ele é a máquina 10.0.0.1, tá? E o endereço de hardware dele é esse aqui, 4401. Então a primeira coisa, vai na sua tabela ARP, né, da máquina de destino aqui, e preenche isso, porque provavelmente você vai precisar manter uma comunicação com essa máquina aqui. Tá? Então já deixa isso registrado. E aí ela vai montar uma resposta ARP. Tá? Então ela vai falar, ó, sou a máquina 10.0.0.4 e meu endereço de hardware é o 2AB3. Tá? Então ela coloca lá que, né, o endereço de hardware dela. E ela fala que ela vai mandar isso aqui para a máquina 10.0.0.1, né, no endereço de hardware 4401. Monta o quadro Ethernet de novo, coloca a resposta lá dentro, diz que isso é para entregar para o software ARP da máquina lá de destino. E agora, ó, a comunicação acontece só entre as duas máquinas. Tá? Então, a origem é a máquina 2AB3 e o destino é o 4401. Então, mando isso pela rede. Lembrando que antes máquina B e máquina C processaram isso até, né, a camada de interrede com o protocolo ARP. Agora não, tá? Elas vão processar só até a camada de enlace, tá? Por causa que o endereço físico aqui de destino já vai determinar quem que é, então ela não precisa subir isso para a camada de interrede. Só quem vai fazer isso é a máquina A. Então a máquina A vai receber, falar, você é a máquina 4401, sim, manda para cima, entrega isso para o software ARP, ele está esperando, tá? Entrega lá, o software ARP vai ver e fala assim, opa, é uma resposta que eu tinha pedido, e a máquina 10.0.0.4, tem o endereço físico 2AB3, preenche isso na minha tabela. Feito isso, agora eu posso voltar para o processo anterior. Tá? Então, voltar para o processo que estava parado, então eu tinha parado aqui, volto aqui e falo assim, ó, estava procurando endereço e destino, agora
eu sei qual que é, né? A máquina 10004 tem o endereço físico 2AB3. Preenche isso aqui e manda para frente. Tá? Mandei. Em nível de camada de enlace, a máquina B e a máquina C não vão receber, porque não são a máquina A2B3, e a máquina D vai receber. Bom, de início aqui, né, alguém pode estar se perguntando, professor, por que eu não mandei logo essa informação aqui em broadcast para todo mundo? E aí já resolveria isso, né, já chegaria para todo mundo e ponto final. Realmente, se eu pensar isso em nível de hub, por exemplo, né, eu poderia até fazer isso, mas se eu pensar em nível de switch, não, porque a todo momento eu estaria mandando broadcast para todo mundo, tá? E aí perderia o sentido do switch, tá? Então, tá, por isso que o ARP é bem interessante, principalmente hoje em dia, tá? E ele é utilizado a todo momento, está acontecendo ARPs aí pela rede. Então só o primeiro ARP vai para todo mundo, depois, né, essa entrada vai para a tabela das máquinas que estão mantendo a comunicação, e eu não preciso mais ficar mandando esse ARP aí, tá? Então é assim, né, que vai acontecer. Então, o nosso amigo aqui, né? Nossa, mas toda vez que eu for comunicar com alguma máquina, o ARP faz isso? Faz, tá? Só que, como eu disse anteriormente, você faz isso inicialmente, daí ele vai, né, registrar as informações na tabela ARP das duas máquinas, e aí, enquanto eles manterem comunicação, né, não preciso mais mandar essas, né, perguntas e respostas do ARP. Tá? Então, isso acontece só a primeira vez que eu me comunico, né, se a máquina ficar parada um tempão ali, né, ela vai zerar a tabela e depois eu tenho que fazer novamente, mas se eu manter comunicação, tá, isso não vai acontecer. E na prática aí, ó, você pode ver, né, a sua tabela ARP, né, através do comando ARP, ok? Então, eu posso usar o comando ARP para ver quais são as entradas ali na minha máquina, para ver com quem que ela está se comunicando, ok? Então depois a gente faz uma aula prática ali sobre ARP, né? Vamos nos concentrar na teoria agora, mas depois em outro vídeo a gente faz uma prática de ARP. Então nosso amigo volta aqui, né? Legal, né? Já sei, né? Vou utilizar o ARP para saber qual é o endereço físico do Google. Qual hardware será que eles usam? Tá? Nosso amigo curioso, né? Pô, hardware dá para ver endereço físico. Na primeira parte do endereço físico eu consigo descobrir os hardwares, né? Os fabricantes das máquinas. Né? Tem muito hacker que vai querer saber isso daí para tentar explorar alguma vulnerabilidade. Interessante a ideia dele, só que não vai funcionar, tá? Não dá para fazer isso dessa forma. Então não dá para descobrir o endereço de hardware do Google, a não ser que eu esteja na mesma rede, né, na rede local do Google. Se eu for fazer isso via internet, não vai funcionar. Olha só, muito importante, ó, o hardware não passa de uma rede para outra. Como o ARP não usa o IP, né, ele não vai dentro do datagrama IP, ele não consegue passar de uma rede para outra. Tá? Então ele fica restrito a uma rede local. Então não dá para fazer isso daí, o pessoal confunde. Tá? Eu já vi até questões de concurso, né, em respostas que estavam dadas como certas estarem erradas, na verdade, porque traziam a informação de hardware de outra rede. Tá? Não tem como fazer isso daí, então é bom ficar atento nessa parte aí. Então olha só, né, agora temos um cenário um pouco mais elaborado. Temos 3 redes, tá? Então rede 1, rede 2, rede 3, né? Vamos pegar em nível de camada de interrede aqui, ó. Então vai ser a rede 10.0.0.0, ok? 10.0.0.0, rede 10.1.0.0, tá? Quem não viu o endereçamento IP, a parte, né, de extrair o endereço de rede, né, vai ver, mas é isso que eu estou falando aqui. Então aqui é a rede 10.1.0.0, por causa da máscara 24, e aqui a rede 10.2.0.0. Tá? Então tem a rede 10.0, 10.1 e 10.2. Tá? São as redes que eu tenho. E a ideia aqui, né, a máquina A quer falar com a máquina D. Ok? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, imagine que todas as máquinas aqui não tinham comunicação com ninguém. Né? Acabei de ligar todas as máquinas da rede. Tá? Então, inicialmente, as tabelas ARP aqui estão zeradas. Tá? A tabela ARP do host A, do roteador 1, do roteador 2, do host D. Tá? Fique atento, né? De vez em quando cai algumas questões de prova tá relacionado com isso. Como eu acabei de falar, já vi em concursos isso aqui. Tá? Então é bom, né, ficar atento como isso vai funcionar. Tá? Numa prova, por exemplo, eu poderia perguntar, depois de comunicação do host A com o host D, como é que vai ficar a tabela de roteamento do do roteador 2. Tá? Então eu quero saber quais são as entradas aqui. Tá? Então uma questão que
que pode cair alguma prova por aí. Então de novo, ó, então agora o host A vai lá, abre o browser, digita 10.202, né? Então eu quero chegar aqui na máquina D. Só que eu tenho endereço lógico, eu preciso do endereço físico, vai entrar em ação o ARP. Aqui vai, né? A gente vai tentar esclarecer um dos grandes mistérios aí da internet, tá? Que é a rota padrão, né? E como funciona essa comunicação da máquina com o roteador padrão. Tá? Então aqui, ó, não está na mesma rede, tá? Então ele vai usar a rota padrão, tá? Que é o 0000/0, que indica que eu tenho que mandar informação para a máquina 10.003. Então olha só, né? Da máquina A e B, o roteador padrão é a máquina R1, ok? Com esse endereço físico, está escondido aqui, ó. Com esse endereço físico aqui, 10.003. Da máquina C e D, tá? O roteador padrão é a máquina 10.203, ok? Então toda vez que a máquina C quiser acessar outra rede, ela tem que conversar com essa máquina aqui, mesma coisa com a máquina D. Já a máquina A e B tem que conversar com R1, ok? Então é assim que vai funcionar, tá? Então fui lá, digitei esse endereço, está em outra rede, então ele vai, né, ser enviado para o gateway padrão, tá? Para o meu roteador padrão. Então o que vai acontecer? Eu vou montar o pacote, tá? Então HTTP é TCP, destino de origem é o 10.001, destino é o 10.202 que eu digitei lá no browser, tá? Vou tentar fazer lá o quadro, tá? Então esse aqui é o endereço de hardware da origem. Aqui dentro estou carregando esse IP aqui, né? Então esse IP está aqui dentro da área de dados. E aí, ó, eu não sei o destino, ok? O que vai acontecer? Ó? Só que aqui, ó, ele vai pedir sobre o endereço físico do gateway padrão. Ele não vai pedir sobre o endereço físico da máquina que eu quero alcançar da outra rede, porque não tem como fazer isso daí, tá? Então, de novo, eu vou ler a tabela ARP e eu não sei o endereço de hardware do meu gateway padrão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pausar isso aqui, tá? Falou, opa, para isso aqui que eu tenho que resolver um problema primeiro, que é descobrir o endereço de hardware do gateway padrão. Então ele vai fazer um ARP agora, uma pergunta ARP, falando, ó, sou a máquina 10.001, quero falar com a máquina 4401. Perdão, sou a máquina 10.001 com o endereço 4401. Aí ele vai perguntar quem que é a máquina 10.003, qual que é o endereço de hardware dela. De novo, ele vai perguntar sobre o gateway padrão, não vai perguntar sobre a máquina que ele quer chegar, tá, no destino final, que é a máquina 10.202. Então ele manda isso aqui, vai chegar para a máquina B, ela não é a 10.003, tá, então não vai receber. Eu estou simplificando alguns pacotes aqui, senão fica muita coisa. Vai chegar na máquina 10.003, né, é o destino do ARP aqui. Ela vai processar, vai colocar, né, que na pergunta, né, veio lá falando que a máquina 10.001 tem o endereço de hardware 4401. Então ele já vai registrar isso daí e vai criar a resposta. Tá? Então a resposta vai falar assim, ó, 10.003 tem o endereço de hardware 0002. E vai chegar isso, né, na máquina A e ela vai preencher a tabela ARP dela falando, ó, então a máquina 10.003 tem endereço de hardware 0002. Feito isso, resolver um problema, ela vai voltar com aquele pacote que estava pausado. Então eu volto aqui, ó. Então eu estava esperando essa informação aqui. Agora eu vou aqui e preencho, né? Então a máquina 10.003, que é o gateway padrão, tem esse endereço de hardware, eu coloco ele aqui e mando para a rede. Então a máquina B vai ignorar, que ela não é a máquina 0002. Máquina R1, né, vai receber isso daí. E ela vai olhar, falou, opa, essa informação é para mim, nível de camada de enlace. Sim, sou a máquina 0002. E aqui tem uma grande, né, enganação para o roteador. Tá? O roteador fala, beleza, então entrega isso aqui para o software IP. Ele olha lá, fala, ok, mas olha só, né, esse destino não sou eu. Tá? Eu não sou a máquina 10202. Eu sou a máquina 10.003 ou sou a máquina 10.101. São os dois IPs que tem no roteador. Se fosse uma máquina normal, ela descartaria esse pacote. Assim, oh, isso não é para mim, descarta. Mas é o roteador, então ele vai submeter a tabela de roteamento. Tá? Essa é a diferença de um roteador para uma máquina comum. Então ele submete a tabela de roteamento, vou rotear, ó, e aí ele vai mandar isso para frente. Tá? O detalhe, ó, esse processo do ARP de envio, tá, do IP continua. Né? Vamos seguir apenas com flechas, senão vai ficar muito confuso, né, com muitos detalhes ali. Então eu não vou fazer todo
o processo ali, né, de mostrar os pacotes, vou mostrar apenas umas flechinhas. Então, no roteamento, eu decido que eu tenho que mandar isso para o R2, tá? Via 10102. Então, daqui eu tenho que mandar para cá. Então, eu tenho que saber o endereço de hardware de 10102. Tá? O que ele vai fazer? Então, vai mandar um ARP para tentar descobrir isso, porque ele não tem isso aqui na tabela ARP dele. Ok? Então, ele manda, ó, quem é 10102? Essa máquina recebe, preenche o endereço de hardware da máquina 10101. Repara, ele entrou por aqui, mas vai sair por aqui, então o que importa é o endereço do lado de cá. Ele não sabe, né, o endereço físico do lado de lá, porque não tem comunicação em nível de enlace com o lado de lá. Então ele preenche aqui, ó, 10101, tá, tem o endereço de hardware 0003. Então eu vou responder para ele. Então eu vou mandar a resposta ARP. Manda o quê? Manda o meu endereço de hardware. Então eu vou falar assim, ó, o 10102 que você queria saber tem o endereço de hardware 0004. Feito isso, agora eu posso mandar o datagrama IP daqui para cá. Ele manda, ó, datagrama IP chegou aqui. Novamente, o roteador recebe em nível de camada de enlace, fala assim, esse aqui é para mim, tem meu endereço de hardware, mas quando ele abre isso no datagrama IP, ele descobre que o datagrama IP não é para ele, é para a máquina 10202. Se fosse uma máquina normal, descartaria, mas ele é o roteador, ele vai submeter a tabela de roteamento e vai decidir que ele tem que mandar para o lado de cá, ele vai mandar para essa redinha verde aqui em cima, ok? Só que tem um problema, na tabela ARP dele agora, ele está conectado com a rede que eu quero chegar, mas ele não tem o endereço de hardware da máquina 10202. Então, novamente, o que ele vai ter que fazer, ele vai ter que mandar um ARP ali. Então, ARP, ó, quem é o 10202? Essa máquina recebe esse pedido, já anota, fala assim, ó, quem perguntou isso para mim foi esse cara aqui, que é o meu roteador padrão, com o endereço de hardware 0005. Vou responder para ele, tá? Então a resposta, né, vai lá, ó, então sua máquina 10202 com o endereço de hardware A2B3. Então o roteador, né, preenche a sua tabela ARP, falando, ó, então a máquina 10202 tem o endereço 2AB3, e aí manda o datagrama IP e termina esse processo de envio. Repare que foi só a volta, tá? Foi o caminho, tá, da origem até o destino. Tá? Então eu tive que mandar um ARP daqui para cá para resolver aqui, né, a tabela ARP do R1 e do A, depois um ARP daqui para cá para resolver do R1 e do R2, depois um ARP daqui para cá para resolver do R2 para o D. Então, ó, na volta não precisa mais as mensagens ARP, tá? Pois agora todos sabem o MAC. Tá, então aquela pergunta lá, qual que seria, né, a tabela ARP do R2, né, ao final da conversa do host A com o host D, seria isso aqui, ó. Então a tabela do R2 seria quem? 10101, que é o endereço de cá que ele tem que saber, com esse endereço físico aqui, 0003. E 10202, que é o endereço do lado de cá, ó, com o endereço físico A2B3 que ele tem que saber. Então se eu olhar aqui, ó, tive a comunicação com o D. Se eu olhar na minha tabela ARP aqui, ó, eu tenho o endereço físico do D? Não. Tá? Eu tenho o endereço físico do meu roteador padrão. Então sempre que eu sair da minha rede, eu vou acabar com o endereço físico do meu roteador padrão na minha máquina, não vou ter o endereço físico da máquina que eu conversei na outra rede. Tá? Então é isso aqui que vai acontecer. Eu sei que é relativamente confuso isso aqui, tá? Mas, né, volte à aula, tenta assistir bem pausado, vai tentando entender os endereços que tem aqui. Tá, esse processo está acontecendo a todo momento na internet. Tá, uma coisa também aqui, tá, como é R1 e R2 provavelmente vão trocar informação direto, tá, os ARPs entre eles vão ser bem raros, tá, só de início quando você desligar e ligar as máquinas. As coisas contrárias, a ideia é que eles sempre estejam trocando informação entre eles, então esse ARP só vai acontecer no primeiro momento, depois não vai acontecer mais. Tá, e entre as máquinas aqui, né, daí pode ser que uma máquina fique muito tempo parada e aí tem que gerar um ARP para conseguir resolver, né, algum endereço de hardware aqui, mas caso contrário, tá, isso também não vai acontecer tanto. Mas, né, se eu colocar um analisador de tráfego na rede, vocês vão perceber que, né, muitos dos pacotes que passam pela rede são os ARPs. Tá? Então é uma boa atividade aí para quem não conhece, né, ARP, né, dá uma olhada com o Sniffer, que é como o Wireshark ali para ver, né, ARP na rede.
Bom, então falamos sobre o ARP. O ARP é extremamente importante, extremamente utilizado, né? Agora vamos falar do HARP. Tá? Que no final das contas é o ARP, né, mas com uma função diferente. O protocolo em si é o mesmo, tá? É isso que eu quero dizer. Tá? Mas a função não tem nada a ver. Tá? Então o HARP ele faz o contrário do ARP. Tá? Então o ARP, dado o endereço lógico, descobre o endereço físico. Tá? O HARP, então, é o reverso disso, isso que é o R aqui. Então, dado o endereço físico, me descubra o endereço lógico. Ele era muito usado no início pelos terminais burros. Tá? Então, a ideia é que eu ligo um terminal, ele não tem HD, não tem nada, né, com o IP dele, eu vou ligar ele vai dar um boot na rede e perguntar, ó, sou a máquina 4401, alguém tem meu endereço físico? Tá? É isso que ele vai fazer. Então, aqui liguei o computador A, ó, então ele vai mandar um pacote HARP perguntando, ó, sou a máquina 4401, alguém tem meu IP? Então as máquinas vão receber, elas não têm, né, configurado um servidor HARP, tá? Então elas não vão responder nada, mas ó, a máquina dela tem configurado um servidor HARP. Então o servidor HARP eu tenho que ir lá e configurar ele manualmente. Tá? Então eu tenho que colocar a tupla aqui, ó, endereço de hardware e IP. Tá? Então ele vai receber essa informação aqui, tá? Falando, ó, sua máquina 4401, alguém tem meu IP, ele vai olhar lá, opa, tem cadastrado aqui máquina 4401, para essa máquina aqui o IP dela é o 10001. E ele manda uma resposta à ARP falando assim, ó, máquina, seu IP é o 10001. Ele pode mandar mais informações, tipo sistema operacional, para a máquina começar a dar boot, né, se eu pensar em terminal burro, né? Mas né, a ideia básica é essa aqui de mandar IP, ok? E aí a máquina vai receber isso do outro lado. E vai, né, configurar o IP, tá, e vai começar a acessar a rede. Tá? Então, em si, o HARP é tudo isso aqui. Mas é interessante ver o HARP, porque daí eu consigo ver algumas limitações ali, tá, e sua evolução. Tá? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Ó. O HARP ele tem dois problemas. Tá? O HARP foi substituído pelo DHCP, nós vamos entender o porquê agora. Primeiro, ele não passa de uma rede para outra, já que no final das contas ele usa o mesmo protocolo que o ARP. E a gente já falou já que o ARP não passa de uma rede para outra, por quê? Porque ele não usa o datagrama IP. Tá? Ele vai dentro do quadro de rede, na camada de enlace, e ele não tem, né, IPs para sair de uma rede para outra para ser roteado. Então ele não vai de uma rede para outra. E ele só atribui IPs para hosts cadastrados. Então se eu colocar uma nova máquina aqui, uma máquina X aqui, e ligar ela na rede, ele não vai dar um IP para essa máquina. Tá? Então vamos ver isso melhor nos próximos slides aqui. Tá? Então tem uma redinha, né, melhor aqui. Tenho, né, duas redes aqui, tá, dois enlaces, tá? Um enlace preto e um enlace azul, então a rede de cima e a rede de baixo, ok? Tem uma máquina nova aqui que é a máquina E, tá? E tem duas máquinas aqui conectadas a um roteador. Tá? Então primeiro aqui vamos ligar a máquina E, que é a máquina 0001. Ele pergunta, né, para o HARP, ó, sua máquina 0001, alguém tem meu IP? Tá, isso vai chegar no servidor HARP porque elas estão na mesma rede local. O servidor HARP vai olhar, fala assim, ó, deixa eu ver a tabelinha aqui, 0001 não está aqui, 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 não tem. Então, ele não vai responder nada, essa máquina não vai ganhar um IP, tá? Então eu não sei o IP dessa máquina aqui, tá? Desculpa aí, né? Sem IP não vai acontecer nada. Então esse é o primeiro, né, detalhe aí do HARP. Eu tenho que cadastrar a máquina, caso contrário ela não vai ganhar um IP. Bom, agora estou ligando na máquina F, ó. Então liguei a máquina F, liguei o host F aqui, ele manda a pergunta HARP, falando, ó, sua máquina 0202, alguém tem meu IP? Tá? Novamente, ele vai só funcionar em nível de enlace local. Tá? Ele não consegue pular de uma rede para outra. Aqui está o símbolo de bloquear, mas não é que o roteador está bloqueando, não. Tá? O HARP em si ele não sai de uma rede para outra. O próprio protocolo não é o roteador que está bloqueando isso aqui. Ou seja, eu não chegaria, tá, aqui no servidor HARP, tá? Logo não tem como atribuir esse IP aqui. Tá? Essa máquina não conseguiria ganhar um IP na rede. Tá? Então tá, não funcionaria também. Então, mas nesse último caso, né, o endereço físico do host F está cadastrado no servidor HARP. Beleza, mas ele não passa de uma rede para outra, tá? Então não vai adiantar, o HARP tem essas duas limitações. Então lembre, né, HARP não passa de uma rede para outra, nem atribui IPs para hosts não cadastradas. Quem resolve isso é o DHCP. Tá?
De início, tá, gente? Então, foi retirada essa função do HARP, né, foi inventado um servidor novo chamado bootp. Tá? O bootp resolvia o problema que era permitir sair de uma rede para outra. Como é que ele fazia isso? Tá? Ele sai da camada de interrede, onde está o HARP, e vai para a camada de aplicação. Assim ele usa o IP, tá? E é possível pular de uma rede para outra. Tá? Só que o bootp ainda continuava com o problema de exigir máquinas cadastradas. Então eu teria que cadastrar máquina para fornecer IPs. E aí, para resolver isso, tá, o pessoal evoluiu um pouquinho o bootp, tá, inventou o DHCP, né, o D aqui é de Dynamic Host Control Protocol, tá, um protocolo para controle de host dinâmico, onde eu consigo colocar uma máquina sem ser cadastrada na rede e através de uma faixa de IPs disponível lá, que eu coloco para qualquer máquina na rede, eu atribuo esses IPs, eu alugo esses IPs. Tá? O objetivo dessa aula não é entrar a fundo aí, tá, nesses protocolos aqui, o bootp, né, e o DHCP, mas foi basicamente isso que aconteceu. Né? Eu costumo falar que o HARP é o avô do DHCP. Tá? Por quê? Né? Do HARP surgiu o bootp, do bootp surgiu o DHCP. Tá? Então, historicamente, é interessante, né, estudar o HARP, perceber que ele não vai de uma rede para outra, porque no final das contas ele é o ARP, tá? Só que usado de uma forma diferente. Bom, para acabar, né, essa aula, vamos dar uma olhada no datagrama ARP. Tá? O ARP ele foi feito não só para rede TCP/IP, mas para qualquer tipo de rede. Tá? Então vamos entender aqui. Ó. Então eu tenho, né, um primeiro campo ali de 16 bits, que é o tipo de hardware. Tá? Então, por exemplo, o tipo de hardware pode ser Ethernet, Wi-Fi, PPP. Tá? Isso que ele determina que é o tipo de hardware. Tá? Então eu colocaria o tipo de hardware aqui. Tipo de protocolo, né? Pode ser IP, IPX, tá? Pode ser, né, sei lá, NetBIOS. Tá? Então, né, eu posso ter vários, né, o ARP sendo usado em vários tipos de rede, não só TCP/IP. Apesar que na prática, né, vai ser TCP/IP, porque TCP/IP é o protocolo da internet. Aí tem o HLAN, tá? O próximo campo é o HLAN, que é o LAN, né, é de tamanho, length, e o H é de hardware. Então é o tamanho do endereço de hardware, e o plength, tá? Então seria o tamanho do endereço de protocolo. Ok? Então, aqui camada de enlace, aqui camada de interrede. Aqui o tamanho do endereço da camada de enlace, aqui o tamanho do endereço da camada de interrede. E a operação, se é uma pergunta ARP, se é uma resposta ARP, se é uma pergunta HARP, uma resposta HARP. Tá? Então esse mesmo cara é usado tanto para o ARP quanto para o HARP. Como é comum, né, usar o Ethernet, tá? Então aqui o próximo campo está sendo representado aqui com 48 bits. Tá? Então eu tenho 32 aqui, mais 16 para dar 48 bits representando o endereço Ethernet. Tá? E como normalmente também eu uso IP, tá? Então aqui no próximo campo, né, o IP do emissor, tá? Então aqui hardware do emissor, tá? Aqui o IP do emissor, né, o protocolo, né, do emissor. E como o IP tem 32 bits, então pegou 16 aqui mais 16 aqui. Tá? Então esse aqui são o mesmo campo. Mesma coisa aqui, ó. Esse campo começa aqui e termina aqui. Tá? Então aqui é do emissor, aqui é do destino. Então o endereço de hardware destino começa aqui e termina aqui, e o IP coube numa linha só aqui, ó, que é o IP do destino. Ok? Então, como a gente estava vendo antes, né, aqui pode ser o quê? Então, tipo, pergunta ARP. Aqui vai estar o endereço de hardware de quem está pedindo, né, quem está fazendo a pergunta, o IP de quem está fazendo a pergunta. Aí o endereço de hardware destino ele não tem, que é o que ele quer saber, então ele pode deixar tudo em 0 ou tudo em 1. Tá? E o IP da máquina que ele quer alcançar. Tá? Então o IP da máquina que ele quer descobrir. Tá? Então basicamente é assim que vai funcionar o datagrama ARP. Tá? Sugiro que vocês, novamente, né, façam uma análise de tráfego de rede, né, da rede de vocês, para vocês, né, verem o ARP funcionando. Aí vocês vão ver esses campinhos aqui. Tá? Eu acho que fica mais claro, né, para entender como eles funcionam. Ok? Então também, né, a gente pode fazer uma aula prática aí, vou disponibilizar em outro vídeo aí para vocês conseguirem enxergar aí o ARP. Tá? O ARP tem várias funções de vez em quando, né, principalmente em nível mais
mais avançadas, vocês podem precisar do ARP, né, para algumas dadas tarefas, para descobrir alguns erros na rede, então é importante saber como funciona o ARP. Então, conclusão, né, o ARP é fundamental para redes, né, pois TCP/IP, pois os quadros de rede navegam na rede local através de endereços físicos. Todavia, né, a rede TCP/IP utiliza endereços lógicos. O ARP faz a conversão então do endereço lógico em endereço físico. Tá? Então, o ARP é de extrema importância, tá, para fazer essa conversão. E, novamente, é importante que vocês entendam como ele funciona. Tá? E também a gente viu por questões históricas o HARP. Tá? Então o HARP basicamente ele fornecia IPs para as máquinas, né, da rede. Eu ligava a máquina estava sem IP, ele fornecia IPs. Atualmente isso é feito pelo DHCP. Ok? Então nos vemos na próxima aula. Até mais.